A gente já volta com Luciana, que ontem mesmo já dava o tom para a gente do panelaço de eleitores contra o resultado que reelegeu o Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Vamos seguir falando sobre esse assunto, mas com o nosso analista sênior de internacional, o Américo Martins. Américo, vem para cá. Traz para a gente, Américo, uma visão mais ampliada de como essas reações têm surtido no mundo. Porque aqui no Brasil, quando a gente conversa, eu sei que você também tem fontes no Itamaraty, com a diplomacia brasileira, eles estão nessa corrente, né, de troca de informações, de união para pressionar a Venezuela por mais informação. A gente vê que o governo brasileiro está buscando uma unidade com os demais países para que haja um posicionamento mais claro, a apresentação das atas de eleição. Mas aí também eu queria saber como que a comunidade internacional, queria que você está falando de Londres, né, como outros países também na Europa, esse assunto tem repercutido. Olá, muito boa tarde, Tainá, Uribe, todo mundo que nos acompanha aqui no Bastidores. Tainá, o que vai causar maior impressão e maior preocupação na maioria dos países, aqueles que têm feito essa cobrança pelos dados lá do CNE, das autoridades eleitorais da Venezuela, são essas informações que a Luciana nos trouxe, duas informações muito importantes. Em primeiro lugar, a Organização dos Estados Americanos confirmou que não tem, com as informações que possui hoje, como validar essa eleição do Maduro. A organização, que reúne praticamente todos os países que fazem parte do continente americano, ela diz que não vai reconhecer a vitória do Maduro porque não existe transparência suficiente, não existem dados suficientes. O segundo ponto, que é muito importante, é essa decisão do Carter Center, que é uma entidade muito respeitada, foi criada pelo ex-presidente Jimmy Carter, acompanha eleições não apenas na Venezuela, mas no mundo inteiro, especialmente em países que fazem ali algum tipo de transição para a democracia, como a Venezuela havia prometido fazer. Eles acompanham com muita credibilidade essas eleições. Eles decidiram retornar, deixar Caracas sem fazer um pronunciamento. Isso é um péssimo sinal sobre a possibilidade de manipulação real das eleições. O Centro Carter, se tivesse realmente ali certeza de que as eleições não foram manipuladas, não houve fraude, teria dito isso claramente. É possível que esses observadores, são poucos observadores, mas é possível que eles tenham se retirado da Venezuela para fazer algum tipo de comunicado no exterior, onde eles estariam em mais segurança. Lembrando que muitos poucos observadores internacionais foram permitidos para entrar na Venezuela. A Venezuela chegou a convidar, por exemplo, observadores da União Europeia, que faz esse tipo de acompanhamento também, e logo depois o próprio presidente do Conselho Nacional Eleitoral desconvidou a União Europeia, disse que não queria os seus observadores internacionais. Tudo isso são péssimos sinais que indicam, sim, uma potencial fraude, manipulação desses resultados eleitorais. Um outro ponto que preocupa muito a comunidade internacional, Tairá e Uribe, é a questão dos protestos e a possibilidade de o país mergulhar numa onda de violência. É isso que todos querem evitar, querem manter a pressão sobre o regime do autocrata o Nicolás Maduro, mas eles não querem, obviamente, violência. A violência vai transformar a questão numa questão ainda pior dentro da Venezuela. E todos esses fatores, né, Tainá e Uribe, colocam muita pressão também sobre o governo brasileiro, que está entrando aí numa espécie de beco sem saída, ou como o Uribe colocou, uma sinuca de bico, para tomar uma decisão. Vai condenar essa manipulação que teoricamente aconteceu das eleições, vai fazer um pronunciamento firme com relação a esses indícios que estão ficando cada vez mais fortes, porque não há transparência nesse processo. O CNE ainda não liberou nenhuma ata, como foi pedido ali das urnas. O Itamaraty pede todas as atas, não temos isso ainda. Ou ele vai tentar continuar nessa posição aí de não vamos interferir para poder dialogar com os dois lados. Essa é uma situação que com o tempo vai ficar cada vez mais
insustentável. É necessário em algum momento que o governo brasileiro se pronuncie e se pronuncie claramente, especialmente se a gente tiver violência e se o Centro Carter acabar confirmando que houve algum tipo de manipulação.